Antes de Hollywood, antes do Oscar, antes dos discursos de formatura que viralizaram pelo mundo, antes de ser a voz que inspira milhões, Denzel Washington era apenas um jovem perdido, com uma média de 1,7 na faculdade e sem direção clara na vida. Em 27 de março de 1975, ele estava sentado no salão de beleza da mãe, em Mount Vernon, Nova York, olhando para o espelho e refletindo sobre seus fracassos. Foi ali, naquele salão simples, que o invisível começou a se manifestar. Uma mulher desconhecida sentada debaixo de um secador de cabelo olhou para ele de forma intensa. Aquilo não era uma simples troca de olhares, era uma convocação espiritual. Ela pediu papel e caneta e, sem nunca ter conversado com ele antes, disse com autoridade: "Garoto, você vai viajar o mundo e falar para milhões de pessoas." Naquele momento, Denzel não era ator, não tinha sucesso, não tinha dinheiro, não tinha nem clareza sobre o futuro. Estava cogitando largar os estudos e entrar para o exército. Mas ali nasceu uma semente, uma palavra profética que iria se cumprir anos depois, com uma precisão quase assustadora. Quantas vezes na sua vida você já recebeu um sinal, mas ignorou porque o cenário atual parecia impossível? Quantas palavras de fé você já descartou porque a sua realidade momentânea não combinava com a promessa? A história de Denzel nos lembra de uma verdade dura. Deus não precisa de circunstâncias perfeitas para começar uma obra. Ele só precisa de alguém disposto a acreditar, mesmo sem entender. O que essa mulher enxergou naquele dia, o próprio Denzel só foi entender anos depois. Ele via fracasso, ela via propósito, ele via confusão, ela via um futuro líder de multidões. A pergunta que fica para você agora é simples: quantas vezes você está subestimando o que Deus já declarou sobre sua vida? Essa cena marca o início de uma transformação radical. Denzel sairia daquele salão com uma certeza incômoda no coração, a de que havia algo muito maior reservado para ele, mas que essa jornada exigiria fé, disciplina e muita resiliência. Se você está num ponto da vida onde parece que nada faz sentido, lembre-se, grandes histórias começam em cenários improváveis. Denzel saiu daquele salão de beleza com uma profecia nas costas e um futuro incerto pela frente. Mas como ele mesmo diz, promessa sem movimento é apenas ilusão. Aquele garoto com média 1,7 na faculdade precisaria transformar palavras em ação. Ele decidiu não entrar para o exército, mas também não tinha ainda uma carreira definida. A única certeza era que precisava mudar. Precisava sair da inércia. Foi aí que veio a primeira grande lição da jornada dele. Fracassar faz parte do processo. Enquanto muitos têm medo do erro, Denzel entendeu cedo que o fracasso é o melhor professor que a vida oferece. Ele se inscreveu em várias audições de teatro. Foi rejeitado. Levou não atrás de não. O palco parecia um lugar distante. As portas não se abriam. Mas, ao invés de recuar, ele começou a estudar como poucos faziam. Enquanto muitos gastavam o tempo em festas e distrações, Denzel mergulhava em livros de dramaturgia. Fazia aulas extras, ensaiava sozinho por horas. Ele entendeu que o talento até pode abrir portas, mas só a disciplina e a consistência mantêm essas portas abertas. Em uma das suas palestras mais famosas, ele disse: "Fracasse, não tenha medo de fracassar, saia do quadrado." Essa frase carrega um código que poucos aplicam de verdade. Muitos falam de sonhos, mas quando chega a hora de tomar um tombo, preferem desistir. Denzel caiu várias vezes. Foi rejeitado por papéis que hoje parecem ter sido feitos para ele. Mas, em cada queda, ele aprendeu uma coisa nova. Quantas vezes você já deixou de tentar com medo de errar? Quantas oportunidades você já perdeu porque quis esperar o cenário perfeito? O fracasso de hoje é o pré-requisito do sucesso de amanhã. Denzel seguiu adiante, fez testes, errou, aprendeu, repetiu o ciclo. Enquanto a maioria desistia nas primeiras tentativas, ele criou um hábito: acordar todos os dias decidido a tentar de novo. Ele começou a entender que o mundo não dá espaço para quem busca a perfeição imediata, mas sim para quem tem coragem de aprender com os tropeços. Não é à toa que anos depois ele receberia o Oscar e se tornaria um dos atores mais respeitados da história. O que Denzel começou a construir nesse período foi um músculo que ninguém vê nas câmeras: a resiliência. A pergunta para você é direta: você está disposto a errar, cair, levantar e tentar de novo?
quantas vezes for necessário. Se existe uma palavra que define a transição de Denzel Washington entre o fracasso e o sucesso, essa palavra é disciplina. Enquanto o mundo ao redor girava no ritmo da procrastinação e da desculpa, Denzel escolheu criar um código interno de comportamento, um pacto consigo mesmo. Ele entendeu que a diferença entre sonhadores e realizadores está nos detalhes do dia a dia. Ele não apenas estabelecia metas para o futuro, ele estabelecia metas diárias, simples, objetivas, inegociáveis. Ele conta que algumas dessas metas eram pequenas como: hoje, meu único objetivo é não perder a paciência com ninguém. Outras, mais desafiadoras: hoje, vou estudar 3 horas seguidas sem olhar o celular. Mas o que todas tinham em comum era o compromisso. Meta feita era meta cumprida. Denzel não acordava e deixava o dia decidir por ele. Ele planejava. Escolhia o que faria e o que não faria. E, principalmente, ele entendia que sucesso não é um evento isolado. É a soma de pequenas vitórias diárias. Quantas vezes você começa um dia sem saber exatamente o que precisa conquistar nele? Quantas vezes você deixa a vida te empurrar para onde ela quiser? Denzel não fazia isso. Ele aplicava a tríade que muitos falham em executar: intenção clara, ação massiva e avaliação diária. Enquanto a maioria confunde movimento com progresso, como ele próprio alerta em suas palestras, Denzel entendia que fazer muito não significa fazer o que importa. Quantas pessoas você conhece que passam o dia todo ocupadas, mas chegam à noite com a sensação de que não avançaram em nada? Esse é o efeito do movimento sem direção. Denzel escolhia a direção, escolhia as batalhas, escolhia o que merecia sua energia. Uma das frases que ele mais repete é: trabalho duro funciona. E aqui não estamos falando de glamour. Estamos falando de acordar cedo, estudar quando ninguém está vendo, se preparar quando ninguém está cobrando. Ele sabia que os holofotes só aparecem para quem suporta a escuridão da preparação. Então a lição prática desse bloco é simples. Você tem um plano diário? Você tem metas claras para hoje? Se não tem, está apenas se movimentando, mas não está progredindo. E tem uma coisa que separa os grandes dos medianos: é a forma como cada um lida com o fracasso. Denzel Washington não só fracassou, ele acumulou quedas em série antes de começar a ganhar. E ao contrário do que muitos pensam, essas derrotas não aconteceram só no começo da carreira. Desde jovem, ele era rejeitado em testes de elenco. Recebia centenas de não. Ouviu diversas vezes que não tinha o perfil certo, que sua voz era estranha, que seu estilo não vendia. A média dos candidatos teria desistido. Mas Denzel tinha uma filosofia que você precisa anotar agora: fracasse. E fracasse rápido. Sim, ele buscava o fracasso de forma estratégica, porque entendeu cedo que cada não o aproximava de um sim. Na sua famosa palestra para formandos, ele afirma com convicção: não tenha medo de fracassar, não tenha medo de sair do quadrado, não tenha medo de sonhar alto. Quantas vezes você deixou de tentar algo por medo de errar? Quantas vezes preferiu a segurança do que já conhece, mesmo sabendo que ali não está o seu crescimento? Denzel via cada fracasso como um ensaio para a vitória, um laboratório de evolução. Ele sabia que o preço do sucesso é pago com cicatrizes. E mais importante, ele entendeu que ninguém aprende a vencer sem antes aprender a perder. Por trás de cada grande papel que ele conquistou, houve dezenas de testes frustrados. Por trás de cada Oscar, houve anos de portas fechadas. Mas ele continuou, persistiu, se levantou. E a pergunta que ele faria para você agora seria direta: quantas vezes você está disposto a cair antes de conquistar aquilo que diz querer? Se a sua resposta for poucas, então talvez você ainda não queira o suficiente. Denzel nunca foi o mais talentoso da sala, mas foi, quase sempre, o mais disciplinado, o mais resiliente, o mais disposto a ouvir um não, sem deixar que aquilo o definisse. Então, se hoje você está diante de uma rejeição, de um erro, ou de um projeto que não deu certo, agradeça. Essa é a sua academia emocional. O fracasso está construindo os músculos que você vai precisar quando a oportunidade certa aparecer. Existe uma outra chave poderosa que Denzel Washington aprendeu cedo. Metas sem disciplina são apenas sonhos disfarçados. Muita gente sonha com sucesso. Muita gente anota frases bonitas no caderno, faz vision board, fala de prosperidade.
Mas na prática, a execução é zero. Só que Denzel nunca foi do tipo que se iludia com intenção vazia. Ele estabelecia metas diárias, semanais e de longo prazo. Mas o que tornava tudo diferente era a forma como ele aplicava a disciplina. Denzel entendeu um princípio que poucos aplicam. Ou você cria uma rotina, ou a vida cria uma rotina para você. E geralmente, a rotina que a vida te entrega é feita de procrastinação, ansiedade e arrependimento. Ele tinha um ritual. Todo dia, ao acordar, Denzel agradecia a Deus e revisava mentalmente o que precisava cumprir naquele dia. Antes mesmo de olhar o celular ou tomar o café, a mente dele já estava focada. Sabe aquela história de que sucesso não é feito de grandes saltos, mas de passos consistentes? Denzel é a prova disso. Enquanto muitos jovens atores gastavam noites em festas, ele estava ensaiando falas, estudando expressão corporal e mergulhando na psicologia dos personagens. Ele não esperava a sorte bater na porta. Ele criava a própria sorte através da preparação. Uma das frases mais fortes que ele compartilha é: "Você não planeja falhar, você falha por não planejar." Quantos dos seus últimos dias começaram com um planejamento claro? Quantas manhãs você abriu os olhos e já sabia exatamente o que precisava fazer? Denzel não se permitia acordar no modo aleatório. Ele sabia que consistência constrói autoridade e que quem não domina a própria agenda acaba sendo escravo da agenda dos outros. E aqui vai uma provocação direta para você. Quantos dias da sua vida foram realmente produtivos nos últimos meses? Quantos dias você finalizou com aquela sensação de "cumpri o meu propósito hoje"? Se a resposta for poucos, você já sabe o motivo de estar travado. E sabe também qual é o próximo passo. Denzel nunca foi movido apenas por motivação. Ele era movido por responsabilidade, por honra ao próprio chamado. Agora vem uma das lições mais poderosas de toda a trajetória de Denzel Washington. Não confunda movimento com progresso. Essa frase parece simples, mas guarda uma verdade dura que a maioria das pessoas prefere ignorar. Denzel aprendeu isso vendo a própria mãe, uma mulher que batalhou a vida inteira como cabeleireira para sustentar a casa, educar os filhos e manter os pés de todos firmes no chão. Ela dizia: "Filho, você pode correr o dia inteiro, mas se estiver no lugar errado, não vai sair do lugar." Quantas pessoas você conhece que passam o dia inteiro ocupadas, mas não produzem absolutamente nada que realmente as aproxime dos seus objetivos? Gente que confunde estar agitado com estar avançando. Denzel foi treinado a fazer uma pergunta simples, mas incômoda, no final de cada dia. Hoje eu fiz algo que realmente me moveu na direção dos meus sonhos, ou só fiquei girando em círculos? Durante a carreira, ele recusou dezenas de papéis que dariam dinheiro fácil, mas que não alinhavam com os valores e com o legado que queria deixar. Por quê? Porque ele entendia que nem toda oportunidade é uma boa oportunidade. Muitos atores no começo aceitam qualquer coisa para aparecer. Denzel escolhia estrategicamente. Ele preferia esperar pelo papel certo do que se vender por migalhas de visibilidade. Esse filtro é o que fez dele um dos artistas mais respeitados da indústria. Ele sabia que um movimento errado podia comprometer anos de progresso construído com suor. E aqui vem o choque de realidade para você. Será que você está de fato progredindo, ou só está se ocupando para se sentir menos culpado? Se você olhar sua agenda dos últimos dias, quantas ações foram realmente estratégicas? Quantas decisões te colocaram um passo mais perto da vida que você diz querer? Denzel ensina: a disciplina que você aplicar hoje é o que vai definir o tamanho do seu impacto amanhã. Então a pergunta é: você vai continuar correndo no mesmo lugar? Ou vai começar a se mover? Agora vamos falar de uma verdade que quase ninguém te conta, mas que Denzel Washington viveu na pele. O fracasso não é o oposto do sucesso. Ele é o caminho até lá. Denzel já disse em várias entrevistas: fracasse, fracasse grande, fracasse ousadamente. Por que alguém que venceu tanto na vida diria isso? Porque ele sabe que cada tombo carrega um mapa escondido para o próximo nível. Quando estava começando, Denzel fez inúmeros testes para papéis que nunca conseguiu. Viu portas sendo fechadas na cara. Ouviu de diretores que ele não tinha o perfil. Teve colegas que diziam que ele deveria desistir, procurar outro caminho, porque talvez a atuação não fosse para ele. Mas ele não desistiu. Não porque tinha certeza que daria certo, mas porque já tinha entendido que a vitória só chega para quem não para de caminhar, mesmo com os joelhos ralados.
Denzel conta que o medo do fracasso aprisiona muita gente em zonas de conforto que viram verdadeiras prisões emocionais. Pessoas que sonham pequeno só para não correr o risco de falhar grande. Mas ele escolheu o caminho contrário. Ele preferia errar tentando do que acertar sem se arriscar. E tem um detalhe que pouca gente sabe. Foi justamente depois de um dos piores momentos da vida dele, quando estava sem dinheiro, sem perspectiva, pensando até em voltar para a casa da mãe, que surgiu o convite para fazer a série Sun Elsewhere, que virou um divisor de águas na carreira. Essa é a vida te dizendo: quem suporta o processo, recebe o prêmio. Agora a pergunta direta para você: qual foi a última vez que você permitiu falhar tentando algo grande? Ou será que você tem vivido uma vida tão mediana só para evitar o desconforto de um não? Denzel ensina: não tenha medo de sair do quadrado. Não tenha medo de sonhar grande. Não tenha medo de cair. Tenha medo de não tentar. E se você entender isso de verdade, a sua relação com o fracasso nunca mais será a mesma. Direção certa. Agora chegou a hora de falar de um código que diferencia os sonhadores dos realizadores: transformar desejos em metas. Denzel Washington sempre foi claro em suas palestras e discursos. Sonhos sem metas são apenas sonhos. Eles alimentam frustração. Essa frase é um soco na boca do estômago de quem vive de fantasia e procrastinação. Porque sonhar é fácil. Todo mundo sonha. Sonhar não exige esforço. O mundo está cheio de gente com a cabeça nas nuvens e os pés atolados no mesmo lugar. Mas estabelecer metas, isso é para poucos. Por quê? Porque meta traz responsabilidade. Meta exige clareza. Meta te obriga a sair do modo esperança e entrar no modo execução. Denzel conta que ele sempre teve o hábito de escrever seus objetivos. Não só os de longo prazo, mas os diários também. Às vezes eram coisas pequenas. Hoje não vou reclamar. Hoje vou fazer um treino a mais. Hoje vou estudar aquele roteiro mais uma vez. E sabe o que acontece quando você transforma o sonho em meta? Você cria um GPS mental. Você para de andar sem direção. Cada escolha começa a passar por um filtro. Isso me aproxima ou me afasta do que eu quero. Durante as gravações de filmes como Dia de Treinamento ou Um Limite Entre Nós, Denzel aplicava esse princípio. Ele estudava o personagem obsessivamente. Repetia falas até a exaustão. Fazia questão de entender cada nuance emocional da cena. Por quê? Porque a meta dele não era só atuar, era entregar a melhor performance da vida. E aqui vai o ponto de reflexão para você. O que você escreveu como meta para hoje? Qual é o próximo passo claro e mensurável que você precisa dar? Denzel não acredita em resultados aleatórios. Ele acredita em disciplina aplicada todos os dias. Ele sabe que a diferença entre um amador e um mestre é simples. O amador espera pela inspiração. O mestre age com consistência. Então, antes de dormir hoje, faça uma coisa que Denzel faz há anos. Escreva sua meta para amanhã. E não deixe o dia terminar sem cumprir. Se tem uma frase que virou um mantra na vida de Denzel Washington é essa: disciplina e consistência. Duas palavras simples, mas que definem o sucesso ou o fracasso de qualquer projeto de vida. Denzel não chegou onde chegou apenas por talento. Aliás, talento sem disciplina é como um carro de luxo sem combustível. Não adianta ter o melhor motor se você não tiver disposição para girar a chave todos os dias. Pouca gente sabe, mas mesmo depois de se tornar um dos atores mais bem pagos de Hollywood, Denzel continuava acordando cedo, estudando roteiro como se fosse o primeiro teste da vida dele. Enquanto muitos caem na armadilha do sucesso fácil, ele manteve a rotina de trabalho duro. Durante as filmagens de O Protetor, por exemplo, ele fazia os ensaios físicos como se fosse um atleta em preparação para uma luta de campeonato mundial. Ele entendia que cada detalhe contava, cada movimento, cada expressão facial, cada pausa entre uma fala e outra. Tudo isso exigia foco. Mas não para por aí. A disciplina dele não era só na carreira. Denzel sempre fala sobre o poder de ter disciplina espiritual. Orar antes de começar o dia. Agradecer antes de dormir. Refletir antes de agir. Ele chama isso de manter a mente afiada e o coração limpo. Enquanto muitos gastam energia reclamando, ele investe tempo se preparando. E sabe o que é mais impressionante? Mesmo com toda essa dedicação, Denzel ainda diz que a luta contra a preguiça e a procrastinação é diária. Que todo dia tem uma voz interna querendo que ele adie, que ele relaxe.
mas ele escolhe ignorar essa voz e fazer o que precisa ser feito. A pergunta agora é simples. Você tem sido disciplinado ou tem vivido de desculpas? Seu maior inimigo hoje não é a falta de oportunidade, é a falta de constância. Denzel prova que a vitória não é do mais talentoso, é do mais disciplinado. E se você aplicar essa verdade na sua vida, o jogo começa a virar. Agora vamos falar de uma das maiores armadilhas desse século, a ilusão do movimento. Denzel Washington bate pesado nessa tecla em suas palestras. Ele diz: não confunda movimento com progresso. Quantas pessoas você conhece que passam o dia inteiro ocupadas, mas não avançam em nada? Gente que faz lista de tarefas, que responde dezenas de mensagens, que corre de um lado para o outro, mas quando você pergunta no final do mês, qual foi o resultado real disso tudo? A resposta é silêncio. Denzel aprendeu isso cedo. Quando ainda era um ator em começo de carreira, ele conta que passava semanas correndo atrás de testes, batendo de porta em porta, fazendo contatos, mas sem um plano claro. Até que um dia ele parou e fez a pergunta mais difícil: isso tudo está me levando aonde eu quero? Foi quando ele decidiu mudar o jogo. Parou de simplesmente fazer por fazer e começou a agir com estratégia. Cada teste que ele aceitava, cada curso que ele fazia, cada networking que ele construía, tudo tinha um propósito claro. Durante a preparação para papéis como Malcolm X, por exemplo, Denzel mergulhava de forma quase obsessiva nos estudos sobre o personagem. Ele não queria só interpretar, ele queria incorporar. Cada cena, cada fala, cada olhar, era resultado de um trabalho planejado. E aqui vai uma pergunta que você precisa se fazer agora. O que do que você está fazendo hoje é realmente progresso? E o que é só movimento sem direção? Talvez seja a hora de revisar sua rotina, cortar tarefas inúteis, eliminar distrações, substituir ocupação por produtividade real. Porque, como Denzel prova com a própria vida, o mundo não recompensa quem faz muito, recompensa quem faz o que realmente importa. Hoje é o dia de você parar e listar as 3 coisas que realmente vão te aproximar do seu objetivo. E só depois de concluir essas 3, aí sim você pode pensar no resto. Existe uma verdade que Denzel Washington faz questão de repetir em quase todos os seus discursos. Você nunca verá um caminhão de mudança seguindo um carro funerário. A frase pode parecer simples, mas carrega um peso que muita gente só entende tarde demais. Denzel entendeu desde cedo que a vida não é sobre acumular coisas, é sobre o que você faz com aquilo que tem. Mesmo depois de ganhar milhões, de ser premiado, de viver em mansões e viajar o mundo, Denzel nunca perdeu o senso de propósito, porque ele sabe que no final das contas, nenhum desses bens materiais vai com a gente. A verdadeira herança que você deixa são as vidas que você impacta. Ele conta que a maior alegria dele não está no dinheiro, mas nos momentos em que pode ajudar alguém, transformar uma realidade, abrir uma porta para quem ainda está no início da caminhada. E é aqui que vem uma das lições mais fortes da trajetória dele. A coisa mais egoísta que você pode fazer na vida é ajudar outra pessoa. Sim, você ouviu certo. Egoísta, porque o bem que você faz volta em forma de uma satisfação que dinheiro nenhum compra. Por isso, Denzel sempre reservou tempo para orientar jovens atores, sempre apoiou projetos sociais, sempre devolveu à comunidade um pouco daquilo que conquistou. Ele sabe que o sucesso sem propósito é vazio. Então, pare e pense. O que você está fazendo hoje que realmente faz diferença na vida de alguém? Será que você está tão focado em juntar que esqueceu de compartilhar? A verdadeira medida do sucesso não é o quanto você tem, é o quanto você inspira. Hoje é o dia de você decidir. Vai viver apenas para acumular ou vai começar a construir um legado? Chegamos ao momento da virada. E se você acompanha este canal, já sabe o que isso significa. Não é só mais uma história inspiradora. Não é só mais um discurso bonito. Aqui é o Código Harvey. Aqui é clareza, verdade e impacto. Aqui a gente vai além da motivação rasa. Aqui é transformação na prática. E por isso eu te pergunto agora, o que você vai fazer com tudo isso? Denzel Washington não chegou onde chegou por acaso. Ele aplicou exatamente o que você ouve sempre por aqui. Ele usou o que eu chamo de método Harvey, sem nem saber que tinha esse nome. Ele colocou Deus em primeiro lugar. Ele teve fé ativa. Ele fracassou, mas aprendeu.
Ele estabeleceu metas diárias e, o mais importante, ele aplicou disciplina com consistência até que os resultados aparecessem. Acordar de joelhos, como Denzel faz todos os dias, não é só um ato espiritual, é um gatilho psicológico, é um código de alinhamento, um hábito que reseta sua mente todas as manhãs, te colocando no estado mental de quem agradece antes de receber, de quem age antes de ter, de quem declara antes de ver. E o método Harvey é exatamente isso: alinhamento mental, ação estratégica e fé inteligente. Não é sobre esperar que a vida melhore, é sobre decidir que você vai melhorar, começando hoje. Por isso, aqui vão os desafios práticos do nosso bloco final. Primeiro, amanhã, ao acordar, antes de tocar no celular, ajoelhe-se, nem que seja por 30 segundos. Agradeça, em voz alta. Segundo, pegue papel e caneta e escreva sua meta do dia. Não deixe o dia começar sem um alvo. Terceiro, identifique hoje mesmo uma área da sua vida onde você está confundindo movimento com progresso, onde você está rodando em círculos. Pare, replaneje. Quarto, lembre-se da frase que Denzel aprendeu com a mãe: não confunda estar ocupado com estar avançando. Faça mais com menos distração. Quinto, e principalmente, compartilhe esse vídeo com alguém que você ama, porque a transformação só faz sentido quando se multiplica. A partir de agora, a escolha é sua. Ou você volta para a sua rotina de sempre, ou você entra de cabeça no método, na mentalidade e no espírito de transformação que estamos construindo juntos aqui. Você não está sozinho nessa jornada. Eu sou o Harvey, e estou aqui para te lembrar todos os dias: não desista nunca. Um forte abraço, até o próximo vídeo. E não se esqueça, não desista nunca. Estamos concluindo as nossas melhores versões juntos. O objetivo deste canal é multiplicar o bem, por meio da conexão e da evolução coletiva. Que Deus te abençoe poderosamente.